Para você que nos acompanha, hoje eu quero contar para você a minha trajetória, o meu percurso, o meu caminho. Como foi que o sonho de ser um profissional de educação física transformou a minha vida? E você deve estar se perguntando, será que eu, como profissional de educação física, essa profissão tão linda e maravilhosa, porém tão desvalorizada e não compreendida, será que é possível ter sucesso? Será que é possível eu concretizar tudo aquilo que eu sonhava na faculdade? Eu te digo com muita propriedade, em meu nome e em nome de muitos outros profissionais que também venceram. É possível. Eu quero te contar a minha história. Uma história muito linda, com muitas aprendizagens, muitas conquistas, que eu tenho muito orgulho. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vamos lá. Luciano, mas o que é esse método vencer? O que é essa aula inaugural? Então, nessa aula inaugural do nosso método, que vocês vão conhecer detalhadamente, ela foi preparada com muito amor, com muito carinho, para que vocês conheçam um pouco da minha trajetória e para que vocês entendam a proposta do nosso projeto. Vamos lá. Eu quero começar falando com vocês sobre sonhos. Qual o seu sonho? Aqui nós temos a fala de Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. E isso é verdade. Isso aconteceu comigo. Eu sou movido pelos meus sonhos, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu vivo no dia a dia. E foi o sonho de ser um professor, o sonho de ser um profissional de educação física que nos trouxe a esse vídeo. E eu quero hoje compartilhar com você o meu sonho. Como o sonho de um garoto que nasceu lá em Pirassununga, uma cidade lá do interior de São Paulo, lá do eixo Campinas-Ribeirão Preto, ali, ó, no mapa, do lado de Porto Ferreira, Leme, Araras, perto de São Carlos, como um sonho de um garotinho fez com que a sua vida transbordasse, fez de mim o que eu sou hoje. E tudo começou lá em Pirassununga, como eu já disse. Para quem ainda não conhece, é a terra da Academia da Força Aérea, onde fica a tão famosa Esquadrilha da Fumaça, onde são formados os nossos pilotos da Força Aérea Brasileira. Também é conhecida pela famosa Caninha 51, uma boa ideia, enfim, uma cidadezinha pequena, pacata, onde mora a minha família, que eu gosto muito de estar. E por falar em família, eu orgulhosamente nasci numa família muito humilde, fui criado pelos meus avós. Aí vocês podem ver a dona Marlene, seu José Galhardo, meus avós, meus pais de coração. A minha mãe, a dona Cristina, que eu amo muito também, ela ficou gestante muito jovem, com 14 anos. Aí, na época, por uma série de desafios familiares, ela teve que sair de casa e eu fui criado pelos meus avós.
Uma família muito humilde, muito batalhadora, que me ensinou muitos valores e que fez de mim quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grato aos meus avós, à minha mãe, a meu pai, que não está mais com a gente. E continuando falando um pouquinho dessa família, eu quero mostrar para vocês a minha família. A Vanessa, a Letícia e o Gabriel, minha esposa e meus 2 filhos amados. Essa é a família que eu construí. A família que eu amo, o motivo, o propósito do meu viver. E quero falar um pouquinho de como essa família me impactou, aonde eu estudei. Eu sempre estudei em escola pública, estudei lá na Escola Estadual Pirassununga, o famoso IEP de Educação. Aí está a minha turma. E nessa origem muito humilde, eu aprendi que eu precisava estudar. E eu aprendi que tinha duas forças que poderiam mudar a minha realidade. Que forças eram essas? A educação e o esporte. Como vocês podem observar, eu estou aí nessa foto com uma bola de basquete. Basquete ainda é o meu esporte preferido. E o que aconteceu, só para vocês entenderem? Eu sempre tive o sonho de ser professor, de ser um profissional de educação física. Eu tive vários exemplos, como o seu Mauro, a professora Zilda, depois a professora Preta na faculdade, tantos outros mestres maravilhosos que eu tive lá. Em nome da Preta, vou representar a todos para que eu não falhe aqui na lembrança. Porém, até eu chegar na faculdade, teve um caminho muito longo, por quê? Como eu tive uma origem muito humilde mesmo em Pirassununga, inclusive eu cresci na zona norte de Pirassununga, que na época não tinha nem asfalto, o pessoal chamava de pé vermelho, tenho muito orgulho de falar isso. Na humilde e sábia ignorância dos meus avós, eles diziam que filho de pobre não podia estudar, que o filho de pobre jamais poderia fazer uma faculdade. Porém, aquela crença limitante, como essa pessoa que está aí, presa dentro desse recipiente, ela apertava meu coração, mas eu não queria deixar ela entrar. Eu não queria acreditar naquilo. Porque tantas pessoas poderiam estudar e fazer a faculdade, porque eu não poderia. Porque eu não poderia ser o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. E mesmo com muita luta, com muita resistência, estudando a vida toda numa escola pública. Quando cheguei no ensino médio, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu batalhei muito, eu estudei muito, eu pratiquei muito esporte. Por isso que eu digo para vocês que essas duas forças foram essenciais na minha vida: o esporte e a educação. E, conjuntamente com os profissionais que foram exemplos para mim, eu me tornei um profissional de educação física. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Mas como isso aconteceu? Eu tive que romper com essas crenças limitantes. Olha só que lindo. Dê liberdade para sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quantas pessoas deixam de se desenvolver, deixam de buscar os seus sonhos por conta de crenças limitantes? E, em meio a essas crenças limitantes, eu tinha o anseio do meu pai, que queria que eu fosse sargento do Exército,
E eu tinha um anseio do meu avô, que queria que eu fosse mecânico de auto, porque ele era com certeza, eu falo isso com muita propriedade, com certeza ele era o melhor mecânico de auto de Pirassununga. O melhor, o mais humilde, o mais honesto, o mais trabalhador, sem desmerecer nenhum outro profissional da época. E nesse conflito ligado às crenças, eu fui estudando, fui praticando esporte, comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos. Qual foi o meu primeiro trabalho? Vamos ver se você adivinha. Eu duvido. Mas o meu primeiro trabalho não é ainda, é no próximo slide. Eu viajei aqui. Eu quero falar sobre, antes de falar do meu primeiro trabalho, eu quero falar com vocês sobre crenças limitantes, reforçando o slide anterior. Crenças limitantes, elas servem somente para impedir o nosso progresso, o nosso avançar. Então, não permita que as suas crenças e as crenças das outras pessoas impeçam o seu desenvolvimento. Impeçam você de buscar os seus objetivos, de buscar os seus sonhos. Você é maior do que tudo isso. E eu falo com tamanha propriedade porque isso aconteceu comigo. E agora sim, já pensou aí qual foi o meu primeiro emprego? Se você não ouviu a minha história, se você não me conhece, dificilmente você vai acertar. Mas meu primeiro emprego, aos 11 anos, foi como vendedor de sorvete, lá no distrito de Pirassununga, chamado Cachoeiro de Emas. Mas pensa num vendedor ruim, tímido, totalmente introvertido, com uma dificuldade tremenda de socialização, de relacionamento interpessoal péssimo, por conta de toda essa timidez. Então, meu pai me levou lá para Cachoeiro de Emas para que eu tivesse um dinheirinho, para que eu aprendesse a vender sorvete. Só que eu era um péssimo vendedor de sorvete. Os meus sorvetes, com o decorrer do dia, com aquele calor todo, eles derretiam. E quando eu voltava para prestar contas, o meu carrinho, ele estava com o sorvete todo derretido. E ao invés de eu receber dinheiro no final do dia, eu acabava pagando. Logo depois disso, eu fui trabalhar na pensão de uma senhora muito idosa, fazendo compras para ela. Depois, eu consegui um emprego como patrulheiro mirim numa cooperativa lá em Pirassununga, onde eu conheci uma outra pessoa maravilhosa, chamada Ana Maria. Depois eu vou fazer um vídeo especial somente para contar a história da Ana, que deu praticamente a minha primeira oportunidade real de emprego nessa cooperativa. Depois da cooperativa, logo que eu fiz... Não, a cooperativa faliu, e aí eu fui ser patrulheiro na Prefeitura Municipal de Pirassununga, onde eu prestei o meu primeiro concurso e comecei a trabalhar como ajudante de serviços diversos. Aprendi muito na área administrativa, pois eu trabalhava na Secretaria Municipal de Administração. Eu tive 2 mestres fantásticos, o Dr. Walter Derezia, em memória, profissional fantástico, um pai com quem eu aprendi muito, e a dona Célia Zero. Pessoas que eu levo para sempre no meu coração. Logo depois, prestei um concurso para soldado da aeronáutica, fui trabalhar na parte administrativa da aeronáutica e fui fazendo concurso, Papai do Céu me ajudando. Eu, com 20 anos, passei no concurso da ESA, da Escola de Sargento das Armas do Exército. É uma outra história muito legal também, que eu vou lembrar um colega meu chamado Matheus Giroto, que foi o grande responsável por eu passar nessa prova. Eu também vou fazer um vídeo especial contando essa história. E eu fui trabalhar lá no
CAVEX, em Taubaté, no Comando de Aviação do Exército. Eu fui ser aluno no Centro de Instrução de Aviação do Exército. Fui aprender a ser mecânico de voo de helicóptero. Fiz 10 meses de curso, aonde eu tive que estudar muito, 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 assim como os meus companheiros de turma, que vocês estão vendo aqui, a turma de 99, CFS AVEX de 99. Nós tivemos que estudar muito nesses 10 meses. E, além de aprender toda a parte técnica da aviação, também tivemos que aprender a rotina de uma vida militar. Também tive a oportunidade de fazer 2 especializações, uma em célula, que é a estrutura da aeronave, a outra em motores, e uma formação de nível internacional em análise de vibrações. E aí, com 21, 22 anos, a minha vida já estava tranquila. Eu já era militar de carreira, já estava aí praticamente sossegado, porém, não era o meu sonho. Voar de helicóptero, fazer rapel, acampamento, período de instrução, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com os nossos soldados, com os nossos recrutas, muito legal. Mas ainda não era o meu sonho. Meu sonho era ser professor, profissional de educação física. Porém, como o Matheus Giroto mesmo me disse, ali na aviação do Exército, eu tive a oportunidade e, finalmente, condições financeiras de fazer uma faculdade. E aí, em 2002, eu entrei na Unital, no curso de Educação Física. E eu comentava com todos os meus colegas que, quando eu me formasse, eu sairia do Exército para viver o sonho de ser profissional de Educação Física. Sabe o que eles diziam? É, isso mesmo que eles diziam. Eu era louco, eu ia matar a minha família de fome. Eu não tinha juízo. Você sabe quanto ganha um professor de educação física no Brasil? R$ 10 a hora aula. Você vai jogar sua carreira no lixo. Enfim, um ou outro me apoiou. Quero registrar aqui também o apoio incondicional da minha esposa Vanessa. Falou, vai, eu acredito, eu vou estar com você. E assim aconteceu. Em novembro de 2005, eu me formei, eu concluí, né, praticamente, o curso de Educação Física, licenciatura plena, lá na Universidade de Taubaté, instituição que eu amo, respeito e admiro muito. E empurrei a minha vaquinha camuflada no abismo.